Olá a todos, sejam bem-vindos ao último TBR alheio de 2024. Pois bem, chegamos ao final de 2024 e chegamos também à última TBR alheia deste ano, porque o quadro vai continuar no próximo ano 2025, aliás a próxima vítima já está escolhida. E já foi devidamente avisada e portanto no próximo ano podem contar com mais TBR alheia. Para quem não sabe o que é isto da TBR alheia, a TBR alheia é um quadro que eu criei tendo como inspiração o Deu Match do canal Resenhando Sonhos da Tamíris, que é uma youtuber brasileira de que eu gosto bastante e que sigo há bastantes anos. Eu pensei fazer uma coisa dentro dos mesmos moldes, em que eu peço a uma pessoa para me dar uma lista de 10 livros mais uma recomendação direta. A recomendação direta eu leio-a, obrigatoriamente, e da outra lista de 10 livros eu escolho 3 e portanto a pessoa não sabe sabe qual é que é a lista, mas não sabe especificamente que livros é que eu escolhi dessa lista para ler. E o objetivo é divertir-me e testar os meus gostos em relação aos gostos da outra pessoa e depois eu dou classificações e no final vamos ver a média que dá das classificações e eu elaboro um ranking, entre aspas, uma espécie de ranking com as classificações das pessoas que vão ao longo do tempo sendo alvos desta TBR alheia. E portanto, eu faço uma apresentação, depois há uma parte de vlogging, vocês vão me ver a ler e a falar sobre os livros, se eu gostei, se não gostei, o que é que achei, essas coisas todas, e depois no final então faço as devidas pontuações. A escolhida da vez foi a Sou Dona Lena do Instagram e do YouTube Os Livros da Lena, mais conhecida também por Lenionce e Lenilda e outras. E então a Lena vai-vos dizer, agora vou-vos mostrar o vídeo dela, vai-vos dizer o que é que ela me recomendou diretamente. Olá gente da Diana, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que esteja a ver o vídeo, mais um tão interessante como sempre, dos da Dianinha. Espero que este pelo menos seja interessante também, como os outros. Enfim, já tinha começado a gravar o vídeo, mas gravei de em pé, quando era para estar deitado. Olá, caí aqui de paraquedas, quem sou eu? Sou Lena Sofia, Lenuxa, Lenilda, Lenontília, depende dos dias. Na verdade sou quê? Leitora. Sou leitora, amiga de Diana, leitora, e calha que tenho umas redes que não funcionam no sentido em que eu não publico nada. Vidas, tá? Ora, o que é que sucede? A Diana solicitou uma lista de livros para ler e calha que me perguntou então porque a recomendação direta, ou melhor, para eu vos dizer porque a recomendação direta desse grande livro, desculpem, fruta da época, desse grande livro que é Caderno de Memórias Coloniais de Isabela Figueiredo. Ora, porquê a recomendação direta? Porque calha que em Portugal temos, não me vou armar em Xoxaraiva, mas calha que temos em Portugal uma fraca memória para certas coisas. Pelo menos aquilo como têm os adolescentes e as crianças, que é um pouco memória seletiva, não é? Aquela memória seletiva. E o que é que faz Isabela Figueiredo neste livro? Portanto, é um caderno de memórias, como diz o título, em que ela nos vai contar como é que foi a sua infância, pois claro, numa colónia, numa ex-colónia, felizmente, mas numa colónia, uma ex-colónia portuguesa, Moçambique, e como é que foi a sua infância da perspectiva, não é? Quer dizer, de quem cresceu numa família colonialista, não é? Ou de uma família de colonos. Não de colonos, mas de colonos. Enfim, por isso é que eu não venho para as redes, porque não vale a pena, Mas é isto, basicamente. E como é que ela faz? Com verdade, com honestidade e com dureza, chamando os bois pelos nomes, que é uma expressão de que eu gosto muito, sendo que os bois habitualmente não têm nomes, a menos que sejam meus bois e aí eu dou-lhes nome.
Mas faz isso, portanto, falando de uma forma muito crua, muito direta, muito sem questões, sem romantizar, com um vocabulário muito pouco adornado, vamos dizer assim, mas com uma escrita, não obstante, muito bonita, como sempre, aliás, mas até menos estilizada, que eu aprecio, muito honesta e muito concisa naquilo que são as suas recordações, não é? A sua rememoração da sua infância, adolescência, primeira idade adulta, não é? E de uma forma que eu acho muito importante, que é com verdade, não é? Portanto, não dourar a pílula, que também é outra expressão que eu gosto muito, não dourar a pílula e dizer as coisas como elas são. Portanto, é daqueles que, se é para haver, eu não gosto muito de leituras obrigatórias, eu não gosto muito, é um eufemismo, portanto, nada, não sou nada a favor, mas se é para haver, é para que fossem livros destes, era mesmo bom que fossem livros destes. Mas é isso, gente da Diana, é isso, e é daqueles que eu gostava mesmo muito, que Portugal inteiro lesse, era mesmo bom, e gosto muito da Isabela, gosto muito, já tive o prazer de a entrevistar e ela é uma pessoa daquelas que dá um prazer imenso a ouvir. Portanto, acho que é isto, Dianinha. Obrigada pelos vídeos que nos trazes também. Já sabes que está I love you. E é assim, não é? É isto. E olhem, espero que tenham. Eu não sei quando é que vai ser este vídeo, mas hoje é dia 30, que eu estou a gravar dia 30 de dezembro, porque eu sou esta pessoa que falece durante uns tempos e depois não consegue gravar logo as coisas que lhe pedem, mas é isto. Espero que, se ainda não passou o ano, que tenha uma boa entrada, se é que vai fazer alguma diferença mudar de dia, ou eu devia cortar a parte deste vídeo, mas não o vou fazer. Olhem, saúde, amor e livros, que o resto faz-se. Sim, acima de tudo, olhem, isto e, por conseguinte, muito boas leituras. Ora, como viram, ela recomendou-me o caderno de memórias coloniais de Isabela Figueiredo, que eu comprei, acho que eu comprei este ano, inclusive, porque acho que também foi este ano, eu estou muito, não sei a quantas ando, mas acho que foi este ano também no início, para aí em janeiro ou em fevereiro, que a Isabela Figueiredo foi fazer uma sessão à Biblioteca Municipal José Saramago em Loures, e eu na altura estava a ler A Gorda, que não estava a gostar assim tanto, aliás eu não gostei assim tanto, mas como este livro foi falado, eu fiquei tão interessada, e depois havia lá outras pessoas que me disseram tens que ler o caderno, e eu fui a correr comprar o caderno de memórias coloniais. Portanto, este eu já cá tinha, e era um livro que eu de facto queria bastante ler, portanto este é a recomendação direta. E agora, para vocês verem que outros livros é que eu li e o que é que achei deles e deste caderno, é avançar agora para a parte do vlog. Lá! Ai, vocês estão aqui muito chegados à minha pessoa. Ora bem, temos a 16 de setembro e eu já li 2 livros desta TBR alheia. Uma delas é a leitura obrigatória, não é? Portanto, aquele livro que a Lena me disse, este é mesmo que ler. Então li o Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo. E também li A Espera, desta autora, cujo nome eu não me atrevo a pronunciar porque vou assassiná-lo de certeza absoluta, mas a autora é sul-coreana. Mas uma coisa de cada vez. Então, primeiramente, aqui em Caderno de Memórias Coloniais da Isabela Figueiredo, eu gostei muito deste livro. E esta leitura arrastou-se porque eu comecei numa altura em que o chamamento estava muito forte, depois tive assim, pá, aí, sei lá, 2 semanas sem lhe pegar porque o chamamento morreu,
e depois voltei-lhe a pegar e pronto, foi assim uma coisa um bocadinho... a leitura prolongou-se por mais tempo do que era necessário, mas pronto, às vezes apetece, outras vezes não apetece, e então foi-se arrastando nesse sentido, porque demorou mais tempo a ser lido. Mas acabei de o ler e vim falar sobre ele. Então, Caderno de Memórias Coloniais, tal como o título indica, nós temos aqui a vida da própria Isabela, portanto isto é um livro de não ficção, em que a Isabela vai contar o seu percurso, a sua vida em Moçambique, onde ela esteve com os pais até, sei lá, para aí aos 14, acho eu, 14, 15 anos, por aí. E depois com a independência de Moçambique, em 70 e... ai meu Deus, eu vou dizer mais, não era 4, 5, acho que foi 75. Em 75, depois... ela teve que vir para Portugal, que era um regresso, era um retorno, mas um retorno a uma terra que ela não conhecia, como aliás muitas das pessoas que vieram das colónias, não é? Nomeadamente de Angola e Moçambique, eram retornados, mas muitos deles retornavam a uma terra na qual nunca tinham estado e que não conheciam. E foi o caso aqui da Isabela. Então nós temos as vivências dela de infância e de adolescência em Moçambique, em Lourenço Marques, portanto antes de ser Maputo, vivida ainda no tempo da ditadura, no tempo dos territórios ultramarinos, não é? Das ex-colónias, e portanto ela vive aqui ainda dentro do auge, mais ou menos, do Império Português, digamos assim. E portanto ela assiste, ela não só tem todas aquelas vivências em Moçambique enquanto uma rapariga branca e depois adolescente, que ela passa aqui por todas as descobertas normais de uma criança que passa para adolescente, não é? E tudo o que isso implica, mais aspectos relativos ao colonialismo, ao racismo, à forma como ainda hoje muitos portugueses acham que nós fomos civilizar a África, não é? E que nós, colonos, fomos a salvação daquelas pessoas porque eram todos uns selvagens e não se sabiam comportar, e graças a nós que trouxemos a civilização... Ai, caramba, isto agora desfocou tudo porquê? É a Câmara também a reagir a estas barbaridades, não é? Portanto, nós, colonos, fomos para a África civilizar aquelas pessoas que sem nós não eram ninguém, e fomos desenvolver aqueles países e não sei o quê, pronto, muito dentro dessa retórica. E dentro daquela ideia de nós estávamos lá e éramos muito bonzinhos com as pessoas negras que são de lá, não é? E que lhes viram as terras roubadas. E portanto é que uma dicotomia muito grande, porque ao mesmo tempo que ela vai realçar estes momentos, por exemplo, em relação ao pai, o pai era eletricista, acho eu, minha memória não está grande coisa, mas pronto, acho que era eletricista e empregava uma data de trabalhadores negros. E ela diz, inclusive, que havia uma distinção entre negros bons e negros maus, e que contratar trabalhadores negros era melhor do que contratar trabalhadores brancos porque tinham que pagar menos, não é? E que estas ideias racistas persistem até hoje, não só das pessoas que vieram da África para cá, para Portugal, como ainda hoje mesmo pessoas que nunca estiveram em África, que estas ideias continuam a estar muito presentes, e de que o colono branco foi para a África e só fez maravilhas pelas pessoas africanas, quando isso não é verdade, e ela desconstrói um bocado essa ideia aqui através de situações do dia-a-dia que ela vai narrando, não é? E depois com a independência de Moçambique, um modo como todos tiveram que fugir é muito interessante, porque assim que se dá a Revolução e depois a independência de Moçambique, muitos dos colonos acham que finalmente isto vai ser nosso, Moçambique não vai ser um território emprestado, digamos assim, entre aspas, vai ser nosso, e nós vamos finalmente poder fazer aquilo que nós queremos.
e dominar isto, não é? E os negros vão ficar todos muito contentes. Os africanos vão ficar muito contentes pelo facto de isto estar a acontecer. E depois não foi assim, eles tiveram que vir todos à pressa, muitos foram mortos, houve massacres, houve uma completa expropriação das terras, das empresas e, portanto, muita gente, como nós sabemos hoje em dia, vieram literalmente com uma mão à frente e uma mão atrás. E alguns deles ficaram muito surpreendidos. Como assim? Vocês estão a tratar-nos assim tão mal quando nós fizemos tanto por vocês, não é? Só que não. E então ela vai pegar portanto, não só nas vivências do dia-a-dia dela enquanto rapariga, enquanto miúda, criança, que depois cresce até a adolescência, mas também estas situações corriqueiras, da forma como havia esta clivagem e este fosso muito grande entre pessoas brancas e pessoas negras, como é que se vivia nos chamados caniços, não é? Caniços, portanto, enquanto os colonos viviam na cidade e com todas as condições, os negros não viviam meio no mato. E depois a forma como... Há aqui uma citação muito interessante que eu sublinhei. Eu sublinhei muita coisa, mas claramente esqueci-me dos post-its, não é? Pronto. E ela fala aqui, quase logo no início, nas primeiras, 30 ou 40 páginas, da forma como as mulheres negras também eram encaradas, não só pelos colonos brancos, mas como também pelas próprias mulheres brancas, ok? E então vou só ler aqui uma passagem. Porque as esposas de colono, quando se juntavam, falavam das cabras das pretas e da facilidade com que tinham filhos uns atrás dos outros, porque eram muito abertas e também gostavam. Portanto, há aqui uma sexualização do corpo das mulheres negras, que basicamente só servia para ter relações sexuais porque elas gostavam. Era esta a lógica, ok? Uma branca não admitia que gostasse de foder, mesmo que gostasse. E não admitir era uma garantia de seriedade para o marido, para a imaculada sociedade toda. Portanto, a mulher branca era posta num pedestal e só tinha relações sexuais porque tinha que ter filhos, não é? E fora isso, meu Deus, não, porque isto é pecado. As negras fodiam, essas sim, com todos e mais alguns, com os negros e os maridos das brancas, por gorjeta certamente, por comida ou por medo. Uma branca cumpria a obrigação. Portanto, também há aqui estas diferenças entre as próprias mulheres e a forma como o corpo das mulheres negras era visto. Há aqui algumas fotografias também, devem ser do pai da Isabela, não é? Certamente não foram tiradas por ela, porque ela está em fotografias e era pequenina também. E, portanto, há aqui várias coisas destas distinções, destas vivências e de como o homem e as mulheres, não é? O colono branco, as pessoas brancas, achavam que estavam a fazer uma grande coisa ao tratar as pessoas negras da forma como eram tratadas. Eram humilhadas, eram diminuídas, portanto, muito ainda aquela lógica de que as pessoas africanas negras eram menos inteligentes, tinham menos valor, tinham uma determinada função na sociedade, digamos assim, que no fundo era ajudar o homem branco a chegar onde queria chegar. E, portanto, numa atitude muito de subserviência, de comer e calar, e a Isabela vai, no fundo, denunciar essa perspectiva e vai contra a narrativa de que nós em África fizemos tanto por eles e depois eles mandaram-nos embora e nós não sabemos bem porquê. Está aqui, meus amigos, está aqui. Pronto. E depois relata todo o cenário tumultuoso e de violência após a independência e que obrigou os pais dela em mandá-la para Portugal, e depois só mais 10 anos, acho eu, mais ou menos, acho que foi mais 10 anos depois é que eles vieram a seguir. Portanto, ela ainda teve que passar em Portugal 10 anos sem conhecer a família que cá estava,
sem conhecer a realidade portuguesa, que era muito diferente, e foi um choque para ela também, e era muito diferente das condições que ela tinha em Moçambique, a nível da casa, a nível de higiene, a nível das próprias mentalidades, eram completamente diferentes. Também fala aqui da questão da guerra colonial, e que quem estava mais a sul de Moçambique não tinha assim tanta noção da guerra e porque é que se estava a lutar por aquela guerra. Vou ler mais uma parte aqui. Sabíamos tanto sobre o que faziam as tropas como sobre a política do país. Sabíamos nada, porque nós sabemos que as condições ou a forma de viver em Moçambique e em Angola era completamente diferente das coisas que se viviam aqui em Portugal. Não descrevo uma terra ignorante que nela existia uma guerra. Havia uma guerra, mas não era perceptível a sul. Não sabíamos como tinha começado ou para que servia exatamente. Pelo menos até ao 25 de Abril não se falou disso na minha presença, nem se evitou falar. Havia guerra porque havia turras. Havia turras porque a natureza humana era maldosa e insatisfeita. A maldade existia em todo o lado e restava-nos lutar contra ela, daí os soldados. Portanto, e muitas coisas como esta são aqui narradas nesse livro. Aqui ainda outra citação um bocadinho mais à frente desta. Também havia soldados pretos. Esses faziam-nos comandos para irem na frente e morrerem primeiro. Assim se poupava um branco. Que os pretos morressem na guerra era mal menor. Era lá entre eles. Portanto, este racismo velado, que para nós não é velado, como é óbvio, mas para eles era isto, não era... não sei. Estas coisas para mim são muito difíceis de entender porque não me fazem sentido, percebem? Não me faz sentido nós tratarmos uma outra pessoa de forma diferente só porque tem mais melanina na pele, ou melatonina, não, melanina, melatonina é outra coisa, não é? Maior produção de melanina na pele, maior ou menor, ou não sei, não me faz sentido na cabeça, percebem? Mas gostei muito de ler este livro porque é um retrato muito fiel, muito cru, realista, sem romanceados, sem floreados, muito cru, destas questões racistas, coloniais, da própria descoberta no caso aqui da própria sexualidade, da literatura e da importância dos livros como para nos evadirmos da nossa realidade e para conhecermos outras realidades, porque os livros também têm aqui uma grande importância na vida da Isabela, quando ela começa a aprender a ler, e portanto tem todas essas questões relacionadas com a natureza humana e o nosso crescimento, e depois dentro deste contexto que é Moçambique antes da sua independência, antes do 25 de Abril. Pronto. E depois fui ler outra história, isto também à espera, também é não ficção. Vai um bocadinho na onda do Persépolis. Para quem leu o Persépolis da Marjane Satrapi, é uma autobiografia dela. Isso é autobiografia, não é? A partir da própria autora, das suas vivências do Irão depois da Revolução Islâmica. E aqui nós temos a história da mãe da autora quando teve que fugir do norte, portanto da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, nos anos 70, 50. Em 1950, a Guerra da Coreia separou famílias inteiras que ficaram de lados opostos de uma fronteira intransponível. E, portanto, aquilo que a autora fez foi várias entrevistas, entre aspas, com a mãe e com outras pessoas também, família, que fugiram do norte para o sul, então, no contexto da Guerra da Coreia. E o livro alterna entre o passado, com a mãe a contar aquilo que se passou e a sua infância, vai um bocadinho atrás, até conta um bocadinho da sua infância, como é que era a sua família, como é que era viver numa aldeia no norte, o contexto, como é que eles tiveram que fugir, depois de criança, como é que ela se casou, teve os seus filhos, foi um casamento arranjado, como forma também de proteção em relação aos soldados japoneses que muitas vezes roubavam as crianças, as meninas
para fazer sabe-se lá o quê. E então os pais casaram-na mais para proteção a esse nível, e ela depois acabou até por gostar do marido, tiveram os filhos e depois novamente uma guerra, tiveram que fugir do norte para o sul, com filhos pequenos, bebés, entretanto separaram-se porque se desencontraram, não se sabe muito bem o que é que aconteceu. E portanto a história anda para trás e depois anda para a frente, para o dia presente dela com a mãe, já com 80 e tal anos, 80, 90 por aí, dela a recordar-se do impacto que isso tem até hoje, porque ela até aos dias de hoje, ou pelo menos até ao momento em que ela escreveu este livro, andava ainda à procura do marido e do filho, principalmente do filho. E portanto é assim uma história muito emocionante, porque relatamos aqui no fundo a história de uma mãe que perdeu o marido e o filho, mas não sabe o que é que lhes aconteceu. Morreram? Estão vivos? Onde é que estão? Conseguiram salvar-se? Foram presos? Foram o quê? O que é que aconteceu a este filho, principalmente, não é? O que aconteceu a este filho e a este marido que se separaram, não é? Porque ela basicamente vira costas para dar de mamar ao bebê mais pequenino, e quando termina o marido e o filho já não estão lá, e eles vão vão com um grupo de pessoas que também está a fugir do norte, portanto é assim um grupo bastante grande de várias pessoas, e ela ainda tenta encontrá-los no meio daquela gente toda, mas não consegue e tem que continuar a fugir porque não pode ficar ali. E portanto é assim uma história meio angustiante quando nós vemos essas partes, e é um livro sobre trauma geracional, não é? Foram tantas gerações afetadas por estas questões da guerra, principalmente no ambiente da Coreia do Norte e Coreia do Sul, que nós, enfim, conhecemos algumas coisas das condições da Coreia do Norte atualmente e do que é que aconteceu. E eu gostei também muito deste livro, gostei da arte gráfica, vou mostrar só assim um bocadinho. Portanto, tem aqui momentos bastante complicados de se ler, quando consideramos que não sabemos o que é que aconteceu de facto a estas pessoas. E depois tem no final também uma nota sobre a quantidade de pessoas que nunca se encontrou, que os familiares do Sul nunca conseguiram contactar, não se sabe do paradeiro destas pessoas, do quão a Coreia do Norte é fechada em relação a isso e também não quer expor assim grandes coisas, não é? E portanto, olhem, também gostei. Duas primeiras leituras bastante boas. E a minha câmara está a ficar sem bateria, tenho que lhe ir dar comida, tenho que ir alimentá-la. E pronto, e entretanto vou partir também, quer dizer, agora tenho algumas leituras em andamento para este mês de setembro, quero ver se as acabo. E se calhar só em outubro é que eu volto a pegar num livro desta TBR alheia, que é para dar continuidade, mas de facto este mês de setembro é assim, além de muito trabalho, também são muitas leituras, porque eu estou em vários grupos de leitura em que nós estamos a ler outros livros, e então quero ver se cumpro, entre aspas, esses objetivos deste mês que eu próprio tracei para mim, e depois vou então continuar as leituras para esta TBR alheia. Mas pronto, estou muito entusiasmada porque de facto estas duas leituras foram bastante boas. A espera leu-se assim num ápice, como todas as novelas gráficas, sejam autobiográficas ou não, não é? Lia numa tarde. E eu gostei mesmo muito, e gostei muito de saber também. Eu não sei muita coisa sobre a história da Ásia nesse sentido, portanto a Guerra da Coreia, Japão, Vietnã, essas coisas todas são assim um bocadinho ignorante, mas é uma parte da história mundial que eu gostava de saber mais, e acabo por ir sabendo através destes livros, não é? Deste A Espera, que eu também li o ano passado, não é Vegetariano, é o outro, Atos Humanos, da Han Kang, e portanto vou sabendo assim também através destes livros, que depois me motivam também a procurar mais coisas. E esta câmera, além de falta de bateria, também está a atrofiar com o foco. Bem,
vamos terminar por aqui, que ainda tenho coisas para fazer, são 5h30, ainda tenho umas coisas para fazer, de trabalho, e pronto. E se calhar só em outubro é que a gente se volta a ver, porque só nessa altura é que eu vou voltar a pegar em livros da Sou Dona Lena. Olá, estamos em novembro, sim, estamos em novembro. Estamos a dia 9 de novembro, eu já estou a querer andar no tempo, não. Estamos no dia 9 de novembro e eu venho finalmente falar-vos do terceiro livro que li para esta tibiar alheia, que foi o Solitária, de Eliana Alves Cruz. Eu não demorei muito a ler este livro, mas demorei a começá-lo, ou seja, só o comecei aí em finais de outubro e terminei mesmo no dia 31 de outubro, portanto foi assim mesmo para fechar o mês de outubro. Mas só agora é que eu tive tempo para vir falar dele, porque estive no Porto, esta semana foi de loucos, parecia que nunca mais acabava e nunca mais aparecia sempre montes de coisas para fazer que não estavam planeadas. Também estive a recuperar do fim de semana intenso. E pronto, e só agora é que eu consegui vir falar-vos então deste Solitária, porque hoje é sábado. Então, o que é que eu tenho para dizer sobre este livro? Eu quis ler este livro, eu acho que curiosamente a primeira pessoa que eu vi falar deste livro foi a Lena, no Instagram. Porque ela, se não me engano, tem a versão brasileira, porque na altura o livro não estava publicado por cá, acho que a publicação é deste ano. Se não estou em erro, mas eu vou já verificar essa informação dramática. Exatamente. Portanto, o livro é de 2022, mas a edição portuguesa é de 2024, portanto é deste ano, e publicada pela editora À Parte. Eu confesso que gosto muito desta capa. Eu tinha o livro em e-book, mas já que trouxeram o livro para cá, eu fui comprá-lo. É um livro curtinho, que se lê super bem, tem 160 páginas para aí. Esta capa é lindíssima e combina muito bem com aquilo que retrata aqui, especialmente esta parte aqui em que parecem estar duas mulheres a estender roupa. E é, se não me engano, é assim que o livro começa, com mãe e filha, que são as protagonistas desta história. Elas as duas estão a estender roupa e estão a ter ali uma discussão. Então, nós temos aqui duas protagonistas, a Mabel e a Eunice. A Eunice é a mãe e a Mabel é a filha. E o livro está dividido em 3 partes. A primeira parte é contada pelo ponto de vista da filha, da Mabel. A segunda parte é contada pelo ponto de vista da Eunice. Inclusive, alguns momentos vividos pelas duas, nós vemos-los pelos olhos de cada uma. E depois temos uma terceira parte com outro tipo de narrador, que eu não vou dizer qual porque vai estragar a surpresa da história, e que vai dar todo um outro significado ao título Solitária. E eu confesso que quando estava a ler o livro, estava a pender aí para as 4 estrelas, estava a achar um bom livro e estava a gostar, e de repente eu começo a ler aquela terceira parte e pensei: o que é isto, senhores? O que é isto? Eu dei-lhe 5 estrelas, pronto. Eu dei-lhe 5 estrelas, amei este livro, um dos favoritos do ano, sem sombra de dúvidas. Então, nós temos aqui, como eu já disse, estas duas mulheres, mãe e filha. Vamos acompanhar a vida da Mabel desde pequenina. E a Eunice é o quê? A Eunice é uma empregada doméstica de uma família rica no Brasil. Estas duas personagens, a Mabel e a Eunice, são duas mulheres negras e, portanto, temos já aqui a questão da classe, porque temos a Eunice, uma mulher pobre, que vai trabalhar para a casa, uma mulher negra pobre, que vai trabalhar para a casa de um casal branco rico. Portanto, diferenças de classe, diferenças raciais, racismo mesmo. Nós vemos aqui, através das dinâmicas e das situações que nós vamos vendo também, pelas quais elas passam na casa deste casal, o quão esta profissão de empregada doméstica
que inclusive neste caso, eu acho que não são todas, mas neste caso ela inclusive tem um quarto para lá viver, portanto ela só vai de tempos a tempos à casa dela, ela praticamente vive na casa deste casal, desta família. O quão isso ainda está muito enraizado no passado da escravatura do Brasil. E portanto estas mulheres vivem não para a vida delas, mas para a vida dos outros. Estão disponíveis 24 horas por dia para arrumar, para limpar, para cuidar dos filhos, para fazer as festas, para cozinhar, para o que quer que seja preciso, não é? E aqui no caso, a Eunice não tem com quem deixar a filha, a Mabel, e portanto a Mabel é trazida também para a casa onde ela trabalha e vive com ela nesse quarto de empregada. E esse quarto é minúsculo, é muito pequeno, há inclusive assim uma sensação de claustrofobia quando a Mabel pequena descreve aquele quarto. E isso diz muito, porque nós, quando somos crianças, até temos a sensação que os espaços ainda são maiores, e depois, quando somos adultos, às vezes retornamos ao mesmo espaço e dizemos, afinal isto não era assim tão grande. Portanto, para ela, enquanto criança, dizer que aquele espaço era muito pequeno, já dá para imaginar, não é? Pronto. E então nós temos aqui estas duas mulheres, que esta família vive numa espécie de condomínio fechado no edifício Golden Plate. Então nós vamos vendo as vivências dela na casa, mas onde ela trabalha, na casa onde ela trabalha, mas também as vivências, a forma como elas se relacionam com as outras pessoas que trabalham ali no prédio. Há uma senhora, por exemplo, que toma conta de um general que já mais velho, de cadeira de rodas, e portanto ela toma conta dele. O porteiro e os filhos do porteiro. Aliás, a Mabel acaba por formar uma amizade bastante forte com os dois filhos do porteiro. Um deles, inclusive, junta-se a ela nos estudos, e eles reúnem-se muitas vezes para estudar. Há também outras pessoas que vivem neste prédio, e portanto nós vamos sabendo assim um bocadinho da história de cada um, não só das pessoas que lá trabalham, como das pessoas para as quais essas pessoas trabalham. Estou-me a fazer entender, eu acho que sim, mas pronto. E então temos aqui uma história de solidão, do quão solitário é ter esta vida, porque a não ser que as pessoas tenham uma vida semelhante, não vão perceber, porque quem está da classe rica, não é? As pessoas brancas ricas daqui, não há a percepção daquilo que, das dificuldades que estas domésticas, sem qualquer tipo de estabilidade financeira, laboral até, passam do lado de quem as emprega. Portanto, eles não sabem, não querem saber, querem é que aquelas pessoas trabalhem para eles e que façam um bom serviço. Há aqui uma coisa muito curiosa, que é aquela noção, e que eles várias vezes dizem isso, estes patrões, não é? Que as empregadas domésticas são parte da família, são como se fosse da família, porque vivem lá em casa e estão envolvidos na vida da família. E como é óbvio, isso é uma falácia, e essas pessoas, é uma forma de embelezar aquilo que estão a fazer, no fundo, que é, eu não quero dizer escravizar, mas está muito enraizado nesse passado, não é? Aqui a certa altura ela inclusive estamos no ponto de vista da Mabel, creio eu ainda, e a Mabel diz, em relação ao Golden Plate, ao tal edifício, que é um condomínio privado, um condomínio fechado e tudo mais: éramos pássaros dentro de um viveiro luxuoso, mas uma jaula deixa de ser a vilã da liberdade só porque ela é pintada de dourado. Portanto, há aqui várias considerações de classe, de raça, até de estatuto económico, e todas estas questões são abordadas de forma subtil, ou seja, ela não faz grandes dissertações sobre estas questões.
o que ela faz é incluir subtilezas ao longo do livro, da história, das coisas que vão acontecendo, ou dos detalhes que vão sendo contados, e nós vamos nos apercebendo destas questões que são tratadas aqui neste livro. Eu gostei muito, eu adorei este livro. É um dos favoritos do ano, como eu já disse, sem sombra de dúvida. A terceira parte deu aqui uma dimensão, uma outra dimensão ao livro e ao título e, enfim, às coisas que testemunham a vida destas mulheres e de outras tantas. E, portanto, gostei muito da escrita de Eliana Alves Cruz. Eu julgava que este era o primeiro livro dela, mas não, é o quarto penso eu. O terceiro ou quarto livro dela, é o mais recente. É contemporâneo, aliás, há aqui algumas passagens, inclusive, que dão conta da pandemia da Covid, portanto, é bastante contemporâneo. E por isso, olha, eu não sei o que é dizer mais, a não ser leiam. Leiam, o livro ainda por cima não é longo. Eu sublinhei aqui várias passagens que me marcaram. Vou-vos ler só aqui uma passagem. Hoje fico com pena do sacrifício que era se tornar invisível. Uma boa serviçal é silenciosa e a criança que é filha dessa mulher também deve ser. Ela não pode rir como uma criança, não pode pular ou fazer travessuras como uma criança. Ela não é uma criança, é um incómodo, alguém apenas tolerado. E portanto, estas mulheres também são de certa forma invisíveis, silenciadas. As raparigas que acabam também por trabalhar para estas pessoas, muitas vezes aos 12, 13, 14 anos, elas próprias não têm uma infância e têm que começar a trabalhar também para ajudar a família. E, portanto, há toda uma camada de invisibilidade destas mulheres e destas pessoas que trabalham para os outros, e neste caso uma classe pobre que trabalha para a classe rica, privilegiada, branca, no Brasil. E estas questões são muito enfatizadas aqui. Há inclusive uma situação de uma babysitter, que eles no Brasil chamam-lhe babá, não é? Que por momentos desvia aquelas coisas que infelizmente acontecem, que é desviar os olhos de uma criança durante 5 segundos e de repente acontece uma tragédia. E quando essa babá, essa babysitter, ela própria é uma criança, porque tem 12 ou 13 anos. E portanto há aqui coisas também trágicas que acontecem e que são um mote para o livro, porque o livro começa com uma discussão entre elas as duas, entre a Mabel e a Eunice, no tal Stendhal, e nós percebemos que aconteceu uma tragédia qualquer no prédio. Aliás, nós sabemos o que é que aconteceu. Uma criança caiu de uma janela do prédio. E nós não sabemos, portanto, este é o mote. E elas estão a discutir em relação a isso. Porque a Mabel acha que a Eunice tem que ter uma determinada postura, a Eunice acha que não. E nós não percebemos muito bem o que é que aconteceu, nem como, nem porquê, nem porque é que elas estão a ter aquela discussão. Mas depois, ao longo do livro, lá mais para o fim, nós vamos perceber e vamos unir estas pontas todas. Portanto, é uma leitura que nos mantém agarrados desde o início, porque nós queremos saber não só sobre as histórias destas mulheres, sobre a história daquele prédio, das pessoas que lá vivem, a história da própria família para quem elas trabalham e o que raio se passou com a tal queda da criança nesse prédio, qual é que foi o contexto, o que é que aconteceu, etc. Olhem, é um livro que me encheu, foi um livro que me encheu as medidas completamente. Eu adorei, um dos favoritos. Quero ler mais coisas da Eliana Alves Cruz, por favor, tragam mais coisas desta mulher. E pronto, olhem, é isso. Ai, queridos, isto é uma tristeza que esta luz não está muito famosa, mas eu hoje quis trazer-vos um ângulo diferente para mostrar aqui a belezura que é a minha árvore de Natal. Como vocês já perceberam, estamos em dezembro. Aliás, estamos literalmente na véspera da véspera de Natal. Hoje é dia 23 de dezembro.
E eu acabei o último livro da TBR alheia há mais de 2 semanas. Mas só agora é que eu tive tempo para vir montar aqui o estaminé para falar convosco. E o livro que eu li, o último livro que eu li para esta TBR da Lena foi o Pintor debaixo do lava-louças de Afonso Cruz, que inclusive me foi oferecido por ela. Portanto, este livro ela ofereceu-me nos meus anos do ano passado, ou de há 2 anos, qualquer coisa assim, acho que foi do ano passado. E portanto achei que era mais do que apropriado ler um livro recomendado por ela e oferecido por ela, mas pronto. Então o que é que nos conta este livro? Este livro conta-nos a história de um homem, Josef Sors, não sei se é assim que se pronuncia, lamento, não é? E que nós vamos então tomando conhecimento da sua história desde o início, portanto praticamente desde o seu nascimento até à vida adulta, as situações pelas quais ele passa. Ele nasce no... isto já foi há muito tempo, estão a ver? É o perigo. É o perigo de deixar para mais tarde para falar dos livros. Mas ele nasce, penso eu, no início do século no século XX. Início do século XX. E portanto vai passar, por exemplo, pelo período da Segunda Guerra Mundial, pelo Holocausto. Ele inclusive tem que fugir, já não sei de onde, mas ou é da Alemanha ou é um país invadido pela Alemanha, que eu agora não me lembro, peço imensa desculpa, estou a ser ótima a fazer um resumo deste livro, não é? Pronto, estou muito eloquente, como já perceberam. Então, nós vamos acompanhar a vida deste Josef, desde que nasce, infância, adolescência, vida adulta, Segunda Guerra, ele tem que fugir, porque ele é judeu, e vai para os Estados Unidos, depois volta, por causa da mãe, enfim. Às páginas tantas, este senhor vem para Portugal. Vem para Portugal e encontra uma família que lhe dá guarida, porque se no resto da Europa temos a perseguição aos judeus por parte do regime nazi e da Alemanha ter invadido uma data de países e coisas assim, Mussolini na Itália, etc. Aqui tínhamos Salazar, estávamos muito melhor, não é? Aqui tínhamos o Salazar e, portanto, ele sendo um fugitivo, aqui teria o mesmo estatuto porque ele estava cá ilegal. E então encontra uma família que lhe dá guarida e que o esconde durante algum tempo para que ele possa sobreviver, não é? Para não ser apanhado. E é muito curioso, eu não sabia nada sobre este livro. Inclusive não li esta parte aqui de trás, fui mesmo às aranhas para este livro. E depois descobri na parte final, porque o livro, deixa-me só ver se isto é, o epílogo, eu julgava que tinha um título específico, mas não. O epílogo conta-nos a história de como surgiu esta história, e esta história baseia-se em factos reais, factos esses depois que são explicados então neste epílogo, e que têm a ver também com a vida dos avós, penso eu, dos avós de Afonso Cruz. E ao ler esse epílogo, a história ganhou outra dimensão para mim, porque passou de ser só uma história ficcionada, não é? Algo que o Afonso Cruz imaginou e que pôs no papel e criou a história, que ele criou, como é óbvio, mas tem aqui aspectos, tem um fundo de verdade, porque esta pessoa existiu. E este título Pintor debaixo do lava-louças, não é? Faz imenso sentido, de facto, com aquilo que nós depois sabemos que aconteceu ao Josef. O Josef é pintor, tem aqui várias das suas pinturas, que são praticamente olhos abertos, olhos fechados, mas depois também tem assim algumas ilustrações que são do próprio Josef, não é? E nós vamos sabendo porque essas ilustrações ou estas pinturas vão sendo mencionadas e porque é que ele gostava de pintar olhos, porque é que, enfim, os desenhos que ele faz, porque é que faz aqueles desenhos, qual é que é o significado, as teorias dele. Ele é uma pessoa cheia de teorias também. E então nós vamos acompanhando e vamos conhecendo esta personagem a fundo.
Posto isto, o que é que eu achei do livro? Eu não sei, já começa bem, né? Eu não sei se, eu acho que era, como li num período cheio, muito cheio, de tudo, menos das coisas que eu gostava. Com muito trabalho, com muito pouco tempo, com várias leituras. O mês de novembro foi assim o desastre, porque eu não li grande coisa, vários livros comecei e desisti porque não era bem aquilo que eu estava à procura naquela altura, ou eram livros que iam exigir mais de mim e eu não estava para aí virada, queria coisas mais leves. E eu acho que, apesar deste dezembro estar a correr melhor, eu acho que este livro ainda levou um bocadinho por tabela. E, portanto, eu não me consegui conectar a este Joseph e à sua história e à escrita do Afonso Cruz. Perdoem-me. Eu já li o Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, há uns 3 anos, talvez, ou 4. 3, talvez. E eu amei esse livro, gostei muito desse livro e, portanto, ia com altas expectativas, apesar deste, este é pequenino, os guarda-chuvas é um calhamaço, não é? Mas não sei porque não consegui ligar com a história, com os personagens, com a própria escrita. O livro não é mal, não tá mal escrito nem de longe, percebem? Nem de longe. Mas, de facto, eu acho que foi o cansaço acumulado, estar sempre a pensar noutras coisas que eu tinha para fazer, e então houve alturas do livro que eu pensei, ai pá, está bem, os capítulos são curtinhos e isso ajuda, não é? Imaginem, este aqui é um capítulo, ok? Portanto, isto ajudou de facto os capítulos serem curtinhos, e isto aqui é outro. Mas eu só queria avançar e queria saber o que é que se passava e quem é que era o Joseph e para onde é que nós íamos no final daquela história toda. E isso não é fixe. Isso não é fixe. Portanto, não me consegui conectar com a história, não me consegui conectar com o próprio Joseph. Há várias frases que eu achei muito bonitas e que eu achei que têm uma profundidade e um sentido imenso. Mas até isso, eu, por exemplo, eu gosto de sublinhar, mesmo que sejam só frases bonitas. Esta frase é bonita, vou lá, sublinho. Não sublinhei nada, não fiz post-its, tenho aqui nada. Porque de facto não estava com cabeça para isso, percebem? Não estava mesmo com cabeça para isso. E portanto este livro apanhou-me numa má altura, lamento. Não desisti de todo do Afonso Cruz, até porque eu estou aqui a olhar para a estante. Tenho mais 3 livros dele para ler. Tenho A Boneca de Cocosca, também oferecida pela Helena. Tenho Flores e tenho O Vício dos Livros, que eu já sei que ela também não gostou assim tanto desse, mas pronto. Eu acho que, apesar de só ter lido ainda um livro do Afonso Cruz, além deste, até os nossos autores favoritos, de quem nós já lemos muitas coisas, há sempre um livro ou outro que nós achamos este aqui não foi tão bem conseguido, este aqui não gostei tanto, esta coisa não bateu tão certo comigo, não é? Pronto, pode ser que para mim tenha sido este o pintor do Afonso Cruz, o pintor do Afonso Cruz. E pronto, mas não me demoveu de continuar a ler Afonso Cruz, pelo menos aqueles que eu cá tenho, não é? E por isso, olhem, estava a correr tão bem, não era? Estava a correr tão bem, os outros 3 livros eu gostei imenso. Tinha que vir... Tinha que vir um para ser a ovelha ranhosa ou runhosa daqui desta TBR alheia, pronto. E é isto, acabamos esta TBR em dezembro, portanto a última TBR do ano. Provavelmente vocês só vão ver este vídeo em janeiro. E agora estou a perceber que se eu puser aqui o livro, a luz não fica assim tão mal, portanto ele vai continuar aqui. E pronto, olhem, é isto que eu tinha para vos dizer e agora vamos passar ao take que eu faço o resumo desta salganhada toda. Ora, pois bem, temos aqui uma situação que é os livros estão todos lidos. Os livros estão todos lidos e eu vou então dar a minha classificação, que é subjetiva, como é óbvio. Isto não é para ser levado a sério, pessoas, está bem? Não me levem muito a sério. Isto é só uma brincadeira para a gente se divertir, para ver se os gostos são compatíveis ou não. Está tudo bem, ok? Então, vamos começar pelo caderno.
Caderno de Memórias Coloniais de Isabela Figueiredo. Eu vou dar-lhe 4 estrelas, porque eu gostei muito deste livro. Acho que é um livro muito necessário para quem conhece e para quem não conhece assim tão bem como foi a nossa presença, a presença portuguesa nas colónias em África, e aqui especificamente em Moçambique. E é um livro que desconstrói um bocadinho aquela ideia de o europeu salvador e civilizador, e que sem nós as pessoas que viviam nas colónias não eram nada, não eram ninguém, não é? E mostra o quão nós também maltratámos e explorámos e, enfim, tudo, não é? Então eu vou dar 4 estrelas a este livro. Depois, a espera aqui de, eu não sei dizer o nome, não é, da senhora, que é um Suk Gendrikim, não sei. Mas a espera, então, vou-lhe dar também 4 estrelas. É uma história notável, comovente, brutal, muitas coisas. Leiam. E agora quero ler muito também o Erva, que é da mesma autora, e portanto estou muito curiosa e quero muito ler, e de facto eu gostei muito deste livro. Lá está, eu não sei muito sobre a história das Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, até antes, quando estavam ainda unidas, não havia ainda esta divisão, e portanto estes livros vão dando também algumas luzes e vão permitindo que eu conheça mais sobre esta história. A mesma coisa quando li, por exemplo, o Atos Humanos da Han Kang, foi a mesma coisa, também não conhecia aquele episódio específico da história da Coreia do Sul, e portanto tenho cada vez mais e mais curiosidade para saber da história dos dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul, e até de antes das guerras que as separaram, no fundo, e portanto este também vai levar 4 estrelas. Depois, Solitária, de Eliana Alves Cruz. Que livro! Eu vou dar-lhe 5 estrelas, porque de facto é certamente um dos favoritos do ano. Eu adorei esta escrita, adorei esta história, estas personagens, as coisas que aqui sobressaem, e portanto é um livro pequenino, com tanta coisa aqui dentro, e eu quero ler mais da Eliana Alves Cruz e quero continuar a ler autoras brasileiras, porque de facto tem sido uma descoberta maravilhosa a literatura brasileira contemporânea, principalmente aquela escrita por mulheres, e por isso quero continuar a investir, e este livro é, sem dúvida nenhuma, 5 estrelas. Por último, o pintor debaixo do lava-louças do Afonso Cruz, coitadinho, vai levar 2 estrelinhas. Peço desculpa, Afonso. Lena, continuamos amigas, está bem? De facto, como eu disse no vlog, eu não me consegui conectar com esta personagem e com esta história. A escrita é muito bonita, o Afonso tem assim em momentos uma prosa meio poética, que é algo que eu normalmente gosto. E de facto, em relação à escrita, não lhe consigo apontar nada, a escrita é exímia, mas para mim, lá está, faltou qualquer coisa, como eu disse na parte do vlog. Não me consegui conectar à história, nem às personagens, mesmo depois, no fim, de saber que isto se baseia em personagens e em factos reais. Mas olha, não sei, vai 2 estrelas, lamento, peço desculpa. A gerência pede desculpa, o incómodo, mas de facto não funcionou para mim. E portanto, agora passando ao ranking que eu vou deixar deste lado, das pessoas que já participaram nesta rúbrica, a Lena é a que está em primeiro lugar, com a pontuação mais alta de 3.75. Muito bem, Dona Lena. Estamos a caminhar num bom sentido, pelo menos até agora as leituras têm sido boas em relação mesmo às outras pessoas que já participaram. Esperemos que continue assim, e se não continuar, está tudo bem. Está tudo bem, que isto também é só para brincar, é só uma coisa para
para nos divertirmos, para passar um bom bocado, de curiosidade para ver se os gostos são parecidos e tudo mais. Portanto, é só uma coisa para nos divertirmos. E chegamos então ao fim deste TBR alheia. Estamos na quadra natalícia, pelo menos quando eu estou a gravar, estamos. Não sei se este vídeo ainda vai sair este ano 2024 ou se já vai sair no início de 2025, não sabemos. Mas, caso saia em 2024 ainda, espero que tenham tido um bom Natal e que sejam uma feliz passagem de ano e um feliz ano novo. Se já estão a ver isto em 2025, espero que tenham tido um bom Natal com a vossa família, com as pessoas que vocês mais gostam, que tenham-vos calhado livros no sapatinho, se for possível, ou outras coisas que vocês quisessem ou precisassem, e que tenham tido uma boa passagem de ano e desejo-vos um excelente 2025. E nós em 2025 voltamos a ver nos outros vídeos do canal, em TBR alheias por aí espalhadas pela internet. E é isso. Muito obrigada por terem assistido. Espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau, tchau.